Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, fortalecendo-nos, abençoando-nos e guardando-nos de todo mal. Hoje, para a nossa meditação, nós iremos ler o texto de Efésios, capítulo 5, o verso número 15 e o 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 15, ele inicia a sua conclusão a respeito do seu pensamento em relação à santidade. Ele começou a falar a respeito de santidade, fala sobre como os homens devem se portar, viver. E aqui ele começa a falar diretamente no modo como andar. E ele diz: vede prudentemente. Aqui ele está chamando de fato a nossa atenção para algo importante, que é o andar cristão. Vede prudentemente como andar. A atenção que nós devemos dar ao nosso andar é muito importante. Nós devemos ser vistos como crentes, devemos ser vistos como filhos de Deus, como servos de Cristo. E o andar é muito importante. Não está falando a respeito do andar, do caminhar, do trajeto que nós fazemos ou como andamos, mas é uma forma simbólica de falar sobre a nossa vida, de como é o nosso viver, de como é a nossa conduta geral. E aqui a recomendação é de que nós fiquemos em alerta espiritual, fiquemos atentos para que nós não caiamos em pecado, que não façamos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sim, nós devemos estar alertas, em um estado de preparação espiritual, por meio da intimidade com Jesus Cristo e pelo conhecimento da palavra de Cristo. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, não é algo instantâneo, mas é um progresso. Nós vamos a cada dia crescendo e aperfeiçoando a nossa forma de andar e a forma como nós nos aparentamos com Cristo. Ao falar sobre o andar, não podemos também negligenciar o verso de número 2 e o verso número 8 deste mesmo capítulo. O verso número 2 diz assim: andai em amor, como Cristo vos amou. Nós devemos refletir o amor de Cristo ao mundo. Nós devemos mostrar na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, o amor de Cristo. Assim como Ele nos amou, assim como Cristo se entregou, assim como Cristo agiu, nós também devemos demonstrar este amor. Lembrando que amor não é apenas um sentimento, mas amor se representa por meio de atitudes que realmente demonstram os sentimentos verdadeiros que nós temos. Nós vemos no verso número 8 que ele diz assim: andai como filhos da luz. Este andar como filhos da luz está fazendo um contraste com as trevas. E as trevas aqui é um andar corrupto, um andar mau. Isso mostra que os filhos da luz e o nosso andar deve ser um andar de retidão, de santidade, de uma vida que realmente expressa integridade diante do Senhor. É assim que deve ser o nosso andar. Continuando no verso número 15, nós vemos: não como nécios, mas como sábios. Aqui a palavra nécios pode ser traduzida como tolo, insensato. Mas no contexto, ele está falando daqueles que não obedecem à palavra de Deus, que não andam segundo a vontade do Senhor. Mas o apóstolo Paulo fala: mas andai como sábios, ou seja, é o contrário de nécios, que aqui está dizendo
que obedecem à palavra de Deus, que se preocupam em fazer a vontade do Senhor. Podemos até lembrar do que diz lá em Provérbios, que diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e que andar como sábio é fazer a vontade de Deus, é temer a Deus, é não nos importarmos com o que o mundo pense e o que o mundo quer de nós, mas devemos importar-nos com o que Deus pensa e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Já no verso número 16, o apóstolo Paulo nos recomenda que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos entender que os nossos dias, eles passam muito rapidamente. Já encontramos nos Salmos que fala que a nossa vida é como um breve pensamento, é como o orvalho da manhã, ou seja, o nosso tempo passa muito rápido. E esse tempo rápido, essa vida rápida que nós temos, deve ser bem aproveitada. E deve ser aproveitada para honrar a Deus, glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer roubar, destruir o nosso tempo. O mundo nos ocupa de tantas coisas que são inúteis, mas nós devemos voltar a nossa atenção para fazermos a vontade de Deus e para aplicar a nossa vida, o nosso tempo, nas coisas que glorificam e exaltam ao nosso Deus. Nós devemos, como diz lá em Colossenses, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto e fazer o que de fato glorifica ao Senhor dia após dia. O apóstolo Paulo nos instrui a remir o nosso tempo, a andarmos como sábios, sábios segundo a palavra de Deus, e remir o tempo para fazermos a vontade de Deus em todos os momentos. Que nós nos apliquemos a essas tarefas, a essa atividade, para que nós possamos compreender cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida e que nós possamos estar sempre dentro do propósito santo, bom e agradável do nosso santo e eterno Deus. Que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo assim a nossa vida. Vamos orar? Santo e eterno Deus, que a nossa vida seja uma vida que glorifique ao Senhor, que os nossos atos, as nossas intenções, os nossos pensamentos estejam todos voltados para a glória do Teu nome. Sabemos que estamos cercados por tantos pecados, por tantas coisas que muitas vezes querem tirar a nossa atenção de Ti, mas que nós não sejamos tolos, insensatos, mas sejamos sábios, e que o nosso tempo não seja desperdiçado com as coisas deste mundo, mas que possa estar diante do Senhor para servi-lo verdadeiramente. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.